Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Danton. Bom dia, Bom dia, Simão. Tudo Simão. bom? Dia, Danton. Só o nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre as agendas do cronograma do edital do Centelha 3 Piauí, falar da fase 2, um pouco da fase 2, e falar do cronograma das capacitações com o nosso parceiro Startup Piauí. Luciana? Obrigada, Danton. Pois é, então, tá chegando o dia, né? Dia 11 sai os resultados de quem foi para a fase 2. A gente está ansioso aqui também para saber quais são esses projetos, quem são esses proponentes. E por causa disso, por causa dessa ansiedade, por causa de uma preocupação também, a gente resolveu soltar essas capacitações que estão sendo lideradas pelo Simão, dentro do time da Startup Piauí, junto com o PIT, justamente para auxiliar, né, os empreendedores a estruturar melhor as suas propostas e evitar qualquer diferente, evitar diferentes visões na hora da avaliação, vamos colocar dessa forma. Então, eu acho que antes da gente começar a falar das capacitações, a gente tem que trazer o próprio edital, né? Então, o que acontece? E daí, Danton, Simão, por favor, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas, então, no dia 11 vai sair o resultado agora, né? De quem foi para a fase 2. Para quem não sabe, vão ser selecionados 200 projetos para a fase 2. E esses projetos, esses proponentes desses 200 projetos, eles têm até o dia 1º de abril para submeter a sua proposta de fase 2, para que finalmente estejam entre os 100 finalistas para receber o recurso. Então, você quer falar um pouquinho, Danton, sobre depois dos 100 finalistas, o que acontece com as propostas? Sim, sim. Vamos só reforçar isso que você falou sobre a data de início. Então, pessoal, dia 11 já vamos lançar o resultado final das avaliações com resultados dos recursos. E dia 12, no sistema de submissão, já está dada a largada para que você submeta para a segunda fase do projeto. Tá? Lembrando que olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Eu me chamo Danton Torres, sou da FAPEP. Estou com a Luciana. Tudo bom, Luciana? Oi, Danton, bom dia. Boa tarde, boa noite. Simão, tudo bom, Simão? Tudo bom, Danton? Tudo bom, Luciana? Tudo bom. Então, vamos falar um pouco Bom, sobre o Danton, Centelha, fase 2. A gente vai um bate-papo que legal sobre os principais itens, alguns itens do edital referente à fase 2, falar bastante do cronograma. Estamos atual, da fase de submissão do projeto na fase 2, as fases de interposição de recurso administrativo, e em seguida vamos falar sobre a agenda de capacitação do Startup Piauí. A palavra é sua, Luciana. Tá certo. Pois é, pessoal, então a gente está chegando daqui nos próximos 2 dias, sai o resultado final, né, de quem são os proponentes dos projetos que foram aprovados para a fase 2. E a ideia agora é começar uma capacitação, um ciclo de capacitações que inicia a partir de amanhã, justamente para ajudar vocês, proponentes, a submeter uma boa proposta de fase 2 e evitar diferentes visões de avaliação entre os próprios avaliadores, que grande parte deles fazem parte da base do banco de dados da CERT, né? Então, queria aqui começar falando do próprio edital. Então, dia 11 é a data que sai o resultado final, junto com os recursos da fase 1. E aqui são
vão ser selecionadas as 200 propostas aprovadas para a fase 2, e a partir do dia 12 já inicia a submissão dos projetos de fase 2 e finaliza no dia 1º de abril. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente apresentar fazer uma capacitação com vocês para ajudar vocês, proponentes, a trazer mais evidências na hora de submeter as suas próprias propostas, para evitar tantas diferenças de avaliação entre um avaliador e outro, considerando que são 2 avaliadores por proposta, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Depois da fase 2 e da fase de recursos, vão ser aprovados 100 projetos para uma fase 3, né? E esses 100 projetos, daí eu vou pedir para o Danton me complementar, esses 100 projetos, eles vão ser os finalistas, né, do Centelha 3. Só que apenas 47 vão ser aprovados para receber o recurso. O ponto aqui que eu queria colocar é que desses 47 que foram aprovados, caso algum proponente não consiga apresentar toda a documentação necessária e atender todos os pré-requisitos do próprio edital, daí vai ser o próximo dessa lista de finalistas é chamado para compor o quadro dos 47 beneficiados do Centelha 3, né? Falei certo, Danton? Tudo certinho, Luciana. Correto. Tá ótimo. E daí, pessoal, para que serve essa capacitação, né? Essa capacitação, ela serve para ajudar vocês a estruturar melhor as suas propostas, porque diferente da fase 1, que era um documento bastante curto, era um documento bastante genérico, que você apresentava apenas a sua ideia, agora, na fase 2, a proposta que tem que ser submetida é uma proposta muito mais estruturada, vocês têm que falar muito sobre esses tópicos principais que a gente está trazendo aqui. Então, qual que é o mercado que você está atuando, falar mais sobre a solução, né? Você tem que apresentar evidências de que a solução já está desenvolvida e qual que é o estágio atual dessa solução. Você tem que falar quantas pessoas estão testando a tua solução, né? E o quanto que você conhece do teu mercado, o quanto você conhece do teu usuário final e da tua persona. Você precisa definir um planejamento e um cronograma muito estruturado com o que ainda precisa ser desenvolvido em termos de solução e o que precisa ser desenvolvido em termos de mercado para que vocês realmente terminem os 12 meses com uma empresa que a gente espera que já esteja faturando, né, depois desses 12 meses. E daí você também tem que falar muito sobre o teu modelo de negócios, e é muito difícil a gente falar sobre modelo de negócios quando a gente não conhece o nosso mercado, quando a gente não conhece o nosso cliente, e a gente não entende muito bem como que a gente vai implementar essa solução dentro do mercado que está sendo selecionado, né? Isso eu falo principalmente para aquelas pessoas que ainda não estão faturando. Por outro lado, os proponentes que submeteram propostas e já estão faturando, esse é o momento, de fato, de definir uma estratégia mais estruturada e um planejamento para realmente expandir os negócios e aumentar o faturamento da própria empresa, né? Então, essa capacitação serve para qualquer pessoa que esteja na fase 2 e que vai apresentar uma proposta de fase 2. Vocês querem falar alguma coisa? Pessoal, esse item inicial de Luciana é importantíssimo para a fase 2, ele se encontra no item 10.2, fase 2 do projeto, onde ele explica justamente os critérios que serão avaliados. Por exemplo, a solução, que ela está apresentada como evidência de estágio de desenvolvimento, de nota de 1 a 5, e potencial de desenvolvimento tecnológico, impacto socioambiental, potencial de impacto socioambiental positivo
externalidades socioambientais, mercado, fornecimento de valor para o mercado, que a Luciana falou agora há pouco, e potencial de escala. Então, todos esses itens voltados aos critérios que serão avaliados para a fase 2, itens importantíssimos e com um grau de profundidade, com a essência de mais detalhes do que a fase anterior, estão presentes no item 10.2, fase 2 do projeto de fomento. Apenas fazer um paralelo onde encontra o edital o item que você falou agora no slide. Mas pode dar continuidade. Perfeito, Danton. É isso mesmo, pessoal. E daí tem uma outra coisa também que vocês vão perceber, que não é obrigatório a apresentação de um PDF. Mas assim, olhando para as propostas que foram submetidas de fase 1, quando você apresenta os documentos, mesmo os documentos que não são obrigatórios, você acaba aumentando as suas chances de ser selecionado. Então, por exemplo, nós que olhamos algumas propostas, né, a gente percebeu que quando o proponente apresentava um PDF, por exemplo, ele tinha a oportunidade de falar o quanto que ele estava validando da solução, ele tinha a oportunidade de apresentar como que essa solução estava sendo testada, porque às vezes um vídeo de 5 minutos, ele não é suficiente para você falar, para você passar todas as informações que você precisa. Então, o vídeo ele acaba sendo um resumo da proposta, né? E o PDF acaba sendo aquele documento que você apresenta e que realmente traz todas as evidências de cada critério de avaliação digital. Então, por isso que a gente está começando essa capacitação. A capacitação, então, começa amanhã, no dia 10, e esse daqui é o cronograma. Então, amanhã a gente começa a capacitação, toda terça e quinta terá capacitação. Então, é terça e quinta, né, Simão? Isso, Lu. Nossas capacitações vão ser às terças e às quintas, das 14 às 15h30, em formato online, com exceção de 3 dias especiais em que a gente vai estar presencial nos hubs da Startup Piauí. Pronto. E nos dias que nós estivermos de forma presencial, esse conteúdo ele também vai estar online, para que todos possam consumir o conteúdo e possam utilizar esse conteúdo para estruturar suas próprias propostas. Então, só vou passar aqui rapidinho para vocês o cronograma, mas isso tudo vai ser publicado. Onde que vai ser publicado a informação das capacitações e os tira-dúvidas e tudo mais? Nas redes sociais Startup Piauí e FAPEP. Só seguir Pronto. a gente lá no Instagram que vocês conseguem as informações e os links necessários para o acesso. Perfeito. Então, pessoal, para que vocês consigam acompanhar essas rodadas de capacitação, então vocês só precisam seguir as nossas redes sociais, tanto da Startup Piauí como da FAPEP, que nas redes sociais vão estar sendo publicadas todas essas capacitações e as datas de tira-dúvidas. Os proponentes que passarem para a fase 2 também vão receber e-mail? Não entendi, Luciana. Os proponentes? Os proponentes que passarem para a fase 2 também vão receber e-mail com as informações, certo? Correto, exato. Tá Vão receber todo o detalhamento desse cronograma e das nossas próximas agendas de capacitação, e vamos permanecer com os momentos de tira-dúvida também, de todas as quarta-feiras, assim como fizemos na primeira fase. Pronto, então, maravilha. Então, aqui, gente, é um pouco o planejamento da capacitação. Amanhã, o que vocês vão ver é como que vocês vão definir um primeiro mercado para vocês atuarem. Não adianta vocês falarem que vocês vão vender para vários mercados, porque o próprio recurso do Centelha não te dá dinheiro suficiente para entrar em vários mercados de forma concomitante. Então, é realmente muito estratégico principalmente para quem está começando agora, selecionar um mercado inicial para começar todo o processo de validação e depois de vendas, né? Daí depois, no segundo dia, a gente
entra um pouco mais no detalhe de quem que é o cliente, né? Falando um pouco da persona do usuário final, e a gente começa falando um pouco mais sobre a solução. Então, para quem está começando, é muito difícil você começar falando de solução se você não conhece o seu mercado. Então, a ideia é que realmente vocês consigam definir o mercado e, a partir desse conhecimento de mercado, vocês comecem a definir a solução e como a solução vai funcionar. Depois, a partir do terceiro dia, a gente já vai começar a falar um pouco mais da empresa, né? Porque qualquer proponente que passar no Centelha precisa abrir um CNPJ. Então, a gente está falando aqui de empresas. Então, a partir do terceiro dia da capacitação, a gente já está falando de como estruturar a empresa, de fato, e quais são as ações que precisam ser priorizadas durante esses 12 meses de Centelha, e quais são as metas que precisam ser alcançadas, justamente para que vocês utilizem essa informação para montar depois o cronograma de vocês e também definir o orçamento que vocês vão precisar para executar tudo isso que vocês estão desenhando. No quarto dia da capacitação, a gente vai falar só de produto. Então, quais são as funcionalidades que tem que ter o produto e o que o usuário vai conseguir resolver com essas funcionalidades de produto, né? No penúltimo dia, no dia 24 de março, vocês vão conseguir definir o roadmap, então, né? Então, qual que é o cronograma de desenvolvimento dessa solução? Quanto tempo você precisa para cada coisa que você identificou no desenvolvimento da tua solução? E como é que você constrói esse cronograma com todo o planejamento do desenvolvimento da solução, junto com as funcionalidades e as tarefas que precisam ser executadas pelo teu usuário final quando você aprendeu a fazer. Desculpa. E, finalmente, no último dia, vocês vão pegar todas essas informações que vocês conseguiram compilar e vocês vão montar o orçamento que precisa ser submetido também enquanto proposta nessa segunda fase do Centelha. O que eu queria falar para vocês? Que, diferente da fase 1, então, a fase 1 ela foi muito genérica. Essa fase 2, vocês precisam detalhar muito esses pontos principais dentro da proposta. Então, eu realmente recomendo fortemente que vocês utilizem do PDF para que vocês possam apresentar mais informações, para que o avaliador entenda melhor se vocês estão cumprindo cada um dos critérios do edital, e que vocês também consigam gravar um bom pitch de uma forma bastante objetiva, já remetendo para o documento que vocês colocaram em anexo junto com a proposta. Tá certo? E aqui... não tem. E aqui tem as sessões, né, de tira dúvidas, como o Danton falou, que a ideia é que no dia 18, no dia 23 e no dia 25... tenham esses tira-dúvidas para quem quiser entrar e tirar e precisar de ajuda na submissão da sua própria proposta. Lu, eu acho legal reforçar aqui que todo esse cronograma de capacitação, todos os exercícios que vão ser repassados durante essa capacitação são pensados para construir os entregáveis que podem entrar como anexos nesse PDF de suporte, né? Então, vão ser capacitações bem mão na massa. A gente vai trabalhar ao longo desse processo a construção de alguns canvas, de algumas ferramentas, algumas tabelas que ajudam você a organizar seu próprio projeto de fomento, para que quando você chegue na hora da submissão, você tenha um projeto de fomento redondo, muito bem arredondado, e que tenha um crivo que o avaliador consiga perceber que cada equipe conseguiu produzir, de fato, um documento criterioso, né? Que não foi só uma construção genérica feita por inteligência artificial
ou então que tenha sido ali um planejamento que tenha sido muito acelerado e que não pode vir a não ser factível. Então, a gente está com esse intuito mesmo de construir ferramentas de entrega. E esses webinars do dia 18, 23 e 25 vão ser esses webinars de tira dúvida para poder dar um suporte nesse processo da submissão do projeto de fomento, podendo ajudar vocês aí a navegar melhor pelo edital, navegar melhor pela própria ferramenta, né, pelo próprio formulário. Então, acho legal a gente trazer um pouco aqui desse ponto da capacitação, como que vai funcionar. Beleza, Simão, é isso aí, pessoal. Então, realmente, todas essas capacitações, todos os entregáveis que a gente tiver junto com essas capacitações vão gerar uma parte da resposta que vocês precisam submeter nas suas propostas. Inclusive, a gente dá a recomendação de alguns templates que vocês podem utilizar na hora de submeter o PDF, para que fique bem claro para o avaliador o que é que vocês estão querendo demonstrar dentro daquele slide ou daquele tópico específico. Na segunda-feira, na próxima segunda-feira, acho que é no dia 16, nós teremos um webinar que a gente vai explicar para vocês. A gente vai abrir para vocês a tela do formulário e a gente vai explicar para vocês como que as capacitações que a gente está fazendo podem ser utilizadas para vocês conseguirem montar todo o documento de vocês e também responderem as questões das propostas. Então, vocês vão ver que todas essas capacitações, a ideia é que sejam bastante práticas e que gerem insumo, de fato, para que vocês utilizem na elaboração das propostas de vocês agora de fase 2, tá bom? E tem um último tópico só que eu queria trazer para vocês, sobre a utilização de IA, né, no desenvolvimento das propostas. Então, assim, nós vimos muitas... Eu não vou falar que a gente leu todas as propostas, Luciana, eu não li todas as propostas, mas nós vimos muitas propostas que descaradamente foram escritas com IA, né? Então, qual que é a diferença da fase 1 para a fase 2? A fase 1 era uma ideia, um conceito que você tinha que submeter, e realmente, se você conseguisse escrever uma proposta muito boa, então, assim, a gente viu propostas muito boas que foram negadas, assim, infelizmente, justamente porque não souberam escrever uma boa proposta. E também vimos outras propostas que foram escritas com IA e que foram aprovadas. O ponto é que agora, na fase 2, dificilmente vocês vão conseguir utilizar só uma IA para escrever as suas propostas. Por quê? Porque vocês precisam apresentar evidências. Vocês precisam apresentar evidências de mercado, de conhecimento de mercado, evidências de desenvolvimento da solução, evidências de teste da solução com o mercado. Então, assim, dificilmente uma IA vai ter todas as informações para realmente colocar tudo isso numa proposta de uma forma estruturada, pensando também nos próprios avaliadores. Então, nós temos diferentes perfis de avaliadores. Inclusive, nós não conhecemos a maior parte dos nossos avaliadores, justamente porque o Centelha é um programa que ele é executado entre a FINEP, a CERT e as fundações de amparo, na sua grande maioria, em todos os estados do Brasil, com algumas exceções, né? Tem alguns lugares que é o SEBRAE e tal, que são outras instituições que estão executando, mas no caso aqui do Piauí, o Centelha aqui no Piauí, ele está sendo executado pela FINEP, em conjunto com a Fundação CERT, em conjunto com a FAPEP e com a execução da Invest Piauí. Então, assim, realmente, a ideia é que vocês consigam apresentar essas evidências, e a melhor forma que a gente encontrou de ajudar vocês a montar uma boa proposta foi através dessa rodada de capacitações. Então, essas capacitações, elas são contínuas, cada dia diferente de capacitação é um conteúdo novo, tá, pessoal? Não é que a gente vai estar todos esses dias com vocês e todos esses dias a gente vai apresentar a mesma capacitação.
como nós fizemos durante a fase 1. Dessa vez não, agora na rodada de capacitação da fase 2, cada dia é um conteúdo diferente, esses conteúdos eles vão estar gravados e eles vão estar disponíveis para vocês utilizarem depois, tá certo? Vocês querem falar alguma coisa, pessoal? Então, Luciana, é interessante esse ponto que você frisou com relação ao uso de IA, quem vai, assim, hoje todo mundo utiliza para aumento de produtividade, mas não vão cair em algum erro, cometer erros por usar 100% a IA e ler a proposta, ler o que ela gerou para ti e se de fato está em consistência com aquilo que tu executou do teu projeto ou não, tá? Para não cair em algum processo de alucinação da tua IA, para que não gere confusões ou seja redundante. Tudo isso para que se facilite quem avaliar. Porque quem está avaliando, ele de fato sabe identificar se a pessoa utilizou um IA para produzir aquilo ou não. A intenção é enxergar se o teu negócio tem capacidade de mercado, se tem capacidade de gerar caixa. Tá? Pessoal, eu queria reforçar também, não vamos esquecer dos canais principais de comunicação. Tem um canal do Helpdesk, vocês podem em qualquer momento tirar dúvidas, vocês podem acessar no Google Helpdesk, já cai no primeiro link do Google, do Centelha, ou no próprio site oficial do Centelha, Centelha 3, Piauí, você vai clicar e tem a opção embaixo do Helpdesk, já cai direto na caixa de mensagem para que vocês coloquem suas dúvidas também, tá? Então esse é o canal oficial do programa Centelha 3 Piauí. Simão, você quer falar alguma coisa? Lu, queria só tocar nesse tópico da IA, né? Assim, a inteligência artificial generativa, ela é muito boa, ela chegou aí revolucionando a forma como a gente consegue desenvolver, inclusive, projetos, né? Mas ela é tão boa quanto a atenção e quanto o cuidado que você põe no seu prompt, no seu projeto. Então, não adianta você pedir para a IA elaborar um projeto genérico e depois não revisar como você revisaria se você estivesse fazendo seu próprio planejamento, porque, afinal de contas, se você deixou alguma coisa de fora no prompt, é mais difícil você ver o que ficou de fora quando o IA produziu. Mas se você está acompanhando, se você está de fato ali investindo tempo dentro do seu projeto e querendo construir todas as evidências necessárias, você pode até usar IA, mas você vai passar por um crivo, você vai conseguir acompanhar ali muito bem e vai conseguir construir o seu projeto. Nossas capacitações foram pensadas para que você não precise da IA. A gente vai passar aí uma série de conteúdos que vai guiar as pessoas a conseguir construir a construir os entregáveis que são necessários para evidenciar o termo de fomento. A IA pode te ajudar, sim, mas realmente eu acho que é legal a gente trazer aqui que existe essa busca nossa e essa escuta atenta por parte dos avaliadores de eliminar as interferências que a inteligência artificial pode causar nesse tipo de escrita de projeto. O termo de fomento ele não é tão simplificado e ele é realmente muito mais criterioso com relação à submissão da proposta do que o projeto de fase 1. Certo. Não, assim, e só um ponto aqui, né? Nós não somos contra a utilização de IA. Na verdade, a IA ajuda muito a gente no desenvolvimento de tudo, né? Inclusive, assim, eu acho que quem precisar pode participar da nossa capacitação e utilizar a IA para trabalhar nos entregáveis, porque daí você está fazendo isso de uma forma muito mais direcionada. Mas o ponto é que você que está utilizando IA para elaborar essa proposta, você está direcionando a IA com o conhecimento que você está trazendo e você está pedindo para a IA te complementar e te ajudar a estruturar melhor esse conhecimento que você está trazendo. Eu estou falando isso porque muitas propostas que foram submetidas foi a IA que escreveu todo o texto, né? Então, assim, uma coisa é eu escrever para a IA, estou com essa ideia aqui e apresente uma proposta de acordo com essas perguntas, que foi o que muitos fizeram. E outra coisa é eu pegar e começar a criar um prompt, de fato, com a inteligência artificial, falando como é que eu quero que a IA me ajude a responder aquela pergunta específica.
e trazendo mais insumos, mais evidências para que a IA me ajude a trabalhar e a estruturar um texto que caiba, sei lá, em tantos caracteres, porque isso normalmente existe nas propostas, né? Então, esse que é o ponto, é não utilizar apenas a IA, mas também aplicar o próprio conhecimento que você tem para desenvolver essa proposta, pensando nessa empresa que vai faturar, porque esse é o mote do Centelha aqui no Piauí. Então, o que nós queremos? Nós queremos selecionar as melhores propostas que potencialmente vão se transformar em empresas aqui no estado e que faturem. Então, esse é o mote do Centelha Piauí 3 aqui do Piauí, certo? Então, assim, como que a gente faz para selecionar as melhores propostas, ajudando vocês a montar essas propostas. Perfeito, Luciana, perfeito. E a gente, temos ainda alguma outra pauta para a gente tá fechando, tá arrematando? Acho que é isso, Danton. Só lembrando, então, que na próxima segunda nós teremos um webinar para realmente abrir o formulário de inscrição e explicar como responder cada pergunta e como que você pode utilizar essas capacitações para responder cada uma das perguntas. Lembrar de novo que amanhã começam as capacitações, essa capacitação vai ser online, então, independente do lugar que você tiver, você pode acessar a capacitação durante a execução dela, ou você pode acessar o conteúdo depois, e depois participar das sessões de tira dúvida para ter todo o suporte necessário para o desenvolvimento e elaboração dessa proposta. E qual o canal oficial que os vídeos vão ficar no YouTube? Vai ficar no YouTube da FAPEP. Os vídeos vão ficar disponibilizados no YouTube da FAPEP e na plataforma do Centelha Piauí. E vocês podem acessar todas as informações sobre as capacitações pelo Instagram do Startup Piauí ou pelo Instagram da FAPEP, que a gente vai divulgar os cards com todos esses links nesses canais de divulgação. Então sigam aí o Instagram da FAPEP, sigam o Instagram do Startup Piauí e acompanhem as capacitações pelo YouTube da FAPEP. Perfeito, Simão. Então é isso, pessoal. Agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que estará nos assistindo, tá? E boa sorte e fiquem atentos aos canais de comunicação. Qualquer dúvida, direcione para a gente, para o nosso e-mail, ou e-mail institucional, e-mail do Centelha, tá? Fiquem atentos no cronograma do edital. Não adianta, fique atento nas datas corretas, nas capacitações, tá? Desejamos boa sorte a todos. Vamos seguir junto nessa caminhada, gente, para transformar negócios, de fato, em negócios inovadores do Estado. Isso aí. Até mais. Obrigado, Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado. Obrigada. Até mais, tchau. Até mais, tchau.